Um universo feito de música. Você já parou para pensar? E se tudo o que existe, absolutamente tudo, fosse feito de música? Não notas que ouvimos, mas vibrações minúsculas, invisíveis, tão pequenas que nenhuma tecnologia humana conseguiria captá-las. Agora imagine. Cada átomo, cada partícula, cada pedacinho de realidade seria como uma corda microscópica, vibrando num ritmo próprio. E o tipo de vibração que ela faz determina o que ela é. Uma vibração pode ser um elétron. Outra, um fóton. Outra, talvez a própria gravidade. Essa ideia não é poesia, é física teórica. E é a base de uma das teorias mais ambiciosas e intrigantes já criadas, a teoria das cordas. Ela promete unir o que há de mais grandioso no cosmos, a relatividade de Einstein, com o que há de mais microscópico, a mecânica quântica. Algo que ninguém até hoje conseguiu de forma definitiva. Mas, para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco e descobrir por que os físicos sentiram a necessidade de criar algo tão ousado. O dia em que a física se quebrou. Durante boa parte do século XX, a física parecia estar indo muito bem. De um lado, tínhamos a relatividade geral, a teoria que descreve o universo em grande escala, planetas, estrelas, galáxias. De outro, a mecânica quântica, que explica o mundo em escalas subatômicas. Cada uma funcionava perfeitamente, no seu próprio domínio. Mas havia um problema: elas não se falavam. Era como tentar montar um quebra-cabeça onde duas peças fundamentais simplesmente não encaixam. A relatividade dizia: o espaço e o tempo são uma espécie de tecido flexível que se curva na presença de massa e energia. Já a mecânica quântica dizia: tudo é feito de partículas que surgem, somem, vibram e se comportam de forma probabilística. E aí veio a pergunta inevitável: e se tentássemos juntar as duas? O que acontece quando tentamos aplicar as leis quânticas ao próprio espaço-tempo? A resposta foi o caos. As equações explodiam em infinitos impossíveis. As contas simplesmente não fechavam. A gravidade, quando quantizada, se comportava como um aluno rebelde em sala de aula, quebrava todas as regras. Foi então que alguns físicos pensaram: e se o problema for o ponto? Sim, o ponto. Essa ideia de que partículas são como bolinhas infinitamente pequenas. E se elas não fossem pontos, mas cordas vibrantes? Cordas que dançam no tecido do espaço? Essa foi a virada de chave. Em vez de imaginar o universo como um monte de pontos interagindo, imagine como um imenso palco de cordas minúsculas, cada uma vibrando em modos diferentes. Pense numa guitarra cósmica. Cada corda toca uma nota específica. E cada nota representa uma partícula diferente. O mesmo objeto, a corda, pode ser, dependendo da forma como vibra, um elétron, um quark, ou até mesmo o graviton, a partícula hipotética da gravidade. É uma ideia tão elegante que parece até ficção científica. Mas não é. Ela surgiu de cálculos reais, de tentativas sérias de descrever forças fundamentais. E de repente tudo começou a fazer sentido. Os infinitos que atormentavam os físicos começaram a se cancelar. A gravidade passou a se encaixar naturalmente no modelo. Só tinha um detalhe. Para que essa matemática funcionasse, o universo precisava ter mais dimensões do que a gente enxerga. E é aí que o mistério realmente começa. O universo tem 10 dimensões, mas só enxergamos 4. Pois é. A teoria das cordas diz que o universo não tem apenas 3 dimensões espaciais e uma temporal. Ele teria, no mínimo, 10 dimensões. Mas calma. Isso não significa que você pode virar uma esquina e cair numa 10ª dimensão escondida. Essas dimensões extras estariam enroladas, dobradas em escalas tão pequenas que nem o mais potente microscópio conseguiria vê-las. Pense numa mangueira de jardim. De longe, ela parece apenas uma linha. Mas se você se aproximar, percebe que é um tubo. Tem uma dimensão circular escondida ali. Agora imagine que o universo seja assim, só que com 6 dimensões extras enroladas dentro de cada ponto do espaço. Essas dobras são conhecidas como espaços Calabi-Yau, estruturas matemáticas extremamente complexas que definem como as cordas podem vibrar. E aqui vem o detalhe mais fascinante. A forma exata dessas dimensões escondidas determina as leis da física que conhecemos.
Se a geometria for um pouco diferente, talvez a gravidade seja mais forte. Ou o elétron tenha outra massa. Ou até, a vida como conhecemos nem existiria. É como se cada dobra microscópica do espaço fosse a partitura secreta que dita o ritmo da sinfonia cósmica. Supersimetria, o universo em versão espelhada. Mas as cordas sozinhas não bastam. Para que toda a matemática da teoria funcione, é preciso que o universo tenha uma simetria extra, a chamada supersimetria. Em resumo, para cada partícula que conhecemos, existiria uma parceira oculta, uma sombra que nunca vimos. Cada elétron teria um selectron. Cada quark teria um squark. Cada fóton teria um fotino. É quase como se o universo tivesse uma versão invertida de si mesmo, ainda invisível. Essa ideia pode parecer loucura, mas ela resolve vários problemas da física moderna, suaviza as equações e dá coerência à teoria das cordas. O problema é que, até agora, nenhum desses superparceiros foi detectado. O grande colisor de hadrons, o LHC, procurou sinais de supersimetria durante anos. E o resultado? Nada. Nem um selectronzinho para contar história. Mas muitos cientistas ainda acreditam que esses parceiros existem, talvez em energias ainda mais altas do que conseguimos testar hoje. E se forem encontrados, isso pode ser o empurrão que faltava para confirmar boa parte da estrutura da teoria das cordas. O espelho quântico do cosmos. Uma das partes mais misteriosas dessa teoria é a descoberta das dualidades. Elas mostram que, por mais diferentes que certas versões da teoria pareçam, na verdade, são o mesmo universo visto de ângulos diferentes. É como olhar para um espelho e ver duas imagens, uma ampliada, outra encolhida, e perceber que as duas refletem a mesma coisa. Uma dessas dualidades é a T-dualidade, que diz que uma dimensão enrolada num círculo de raio pequeno pode ser idêntica a uma de raio grande. Ou seja, grande e pequeno podem ser a mesma coisa, dependendo do ponto de vista da corda. Essas descobertas levaram os físicos a perceber que as 5 versões diferentes da teoria das cordas eram na verdade partes de uma teoria maior, a teoria M, que viveria em 11 dimensões e, dentro dela, cordas são apenas um tipo de objeto. Outros objetos, como membranas e branas, também podem existir, vibrando e interagindo. E essas branas podem, quem sabe, ser o próprio tecido onde o nosso universo está preso. Imagina só, o nosso universo poderia ser uma brana flutuando num oceano de dimensões invisíveis, onde outras branas, outros universos, coexistem. Sim, isso é literalmente o conceito de multiverso das cordas. O problema das provas. Agora vem a parte frustrante. Por mais linda e coerente que seja, a teoria das cordas ainda não tem comprovação experimental. E o motivo é simples. Para enxergar essas cordas, precisaríamos atingir energias milhões de vezes maiores do que as que conseguimos gerar em qualquer laboratório. Elas são tão pequenas, da ordem do comprimento de Planck, 10 elevado a 35 metros, que seria como tentar ver um átomo dentro de outro átomo dentro de outro átomo, até o infinito. Mesmo assim, os físicos estão tentando achar pistas indiretas. Por exemplo, traços no fundo cósmico de micro-ondas que poderiam indicar cordas cósmicas antigas, remanescentes do início do universo. Ou efeitos sutis da teoria em buracos negros, onde a matemática das cordas já ajudou a explicar a origem da entropia dos buracos negros. Em 2025, alguns estudos até sugeriram possíveis sinais quânticos compatíveis com previsões da teoria das cordas, mas nada ainda é definitivo. Por enquanto, ela é uma obra-prima matemática, à espera de um experimento que a confirme. Por que os cientistas ainda acreditam nela? Mesmo sem provas diretas, muitos físicos continuam fascinados pela teoria das cordas. E com razão. Ela unifica todas as forças fundamentais da natureza. Ela dá um lugar natural para a gravidade no mundo quântico. E ela mostra uma coerência matemática tão profunda que parece improvável ser só coincidência. Além disso, ela tem rendido frutos inesperados. Ferramentas criadas dentro da teoria das cordas têm sido usadas para resolver problemas em áreas completamente diferentes, como teoria de informação quântica, física de materiais e até modelos de buracos negros que ajudam a entender o comportamento da entropia.
É como se, mesmo que a teoria das cordas não seja a resposta final, ela esteja abrindo portas que ninguém sabia que existiam. Claro, há críticos. Alguns dizem que ela é bonita demais para ser verdadeira. Outros a chamam de uma teoria de tudo que explica nada, já que não faz previsões claras e testáveis. Mas, de um jeito ou de outro, ela continua viva e inspirando gerações de cientistas a buscar respostas. O futuro das cordas e o nosso. Então, qual o futuro dessa teoria? Talvez ele dependa do que ainda vamos descobrir nas próximas décadas. Novos detectores quânticos, telescópios espaciais, experimentos de gravitação e física de partículas. Todos podem revelar sinais sutis que confirmem ou descartem partes dessa ideia. E mesmo que a teoria das cordas, no fim das contas, esteja errada, o caminho até aqui já valeu a pena. Ela nos obrigou a pensar o universo de um jeito novo. A imaginar dimensões escondidas, geometrias invisíveis, vibrações cósmicas e realidades paralelas. Ela nos lembrou de que o universo é, no fundo, um mistério, e que parte da beleza da ciência é justamente tentar afiná-lo. Talvez o cosmos seja mesmo uma grande orquestra. E nós estamos apenas começando a entender como afinar nossos instrumentos. A música secreta do universo. A teoria das cordas é, no fundo, uma história sobre ambição humana. A vontade de unificar tudo. De entender o que está por trás de cada átomo, de cada estrela, de cada pulso de realidade. Ela pode ser a chave para decifrar o código final da natureza, ou apenas uma bela trilha sonora que nos guia até outra resposta. Mas, enquanto essa corda não se rompe, nem se confirma, ela continua vibrando, inspirando cientistas, curiosos e sonhadores a procurar o próximo verso dessa sinfonia cósmica. E agora que você sabe o básico dessa teoria que tenta explicar tudo, eu te pergunto, será que o universo é mesmo feito de cordas? Ou estamos apenas ouvindo ecos de uma música que ainda não aprendemos a tocar? Se você curtiu essa viagem pelo lado mais misterioso da física, se inscreve no canal Saber Solto, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e deixa um like para apoiar o conteúdo. Ah, e comenta aí embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Buracos negros? Multiverso? Viagem no tempo? A gente adora explorar o desconhecido, e o universo ainda tem muitas cordas para vibrar.